Ana, é um prazer tremendo ter-te aqui Isso, aqui a arrancar no fundo com este podcast das conversas com o isso. medo. Ana Hum, Calha, nós conhecemos há muitos muitos anos, anos. desde a nossa infância. Depois a vida, de certa forma, separou-nos e foi, de certo modo, as redes sociais que nos Isso, aproximaram. E eu achei fabuloso arrancarmos aqui as conversas com o medo, precisamente sobre o medo de falar isso. inglês. E nós vamos dedicar aqui algum tempo a explorarmos este medo que é muito mais comum do que aquilo que nós Muito. imaginamos. Mas antes disso, Ana, fala-nos um bocadinho sobre ti. Quem é a Ana Calha? Olha, só para dizer, no outro dia recebi uma fotografia no dia dos meus anos em que aparecias tu, na nossa altura da ginástica, de quando éramos A crianças. sério. Foi engraçado ver-nos desse tempo. Quando eu olhei para aquela foto nossa, eu já era uma criança com muitos receios da opinião dos outros, da dificuldade de comunicar. E acho que isto tem tudo a ver com o que estamos aqui a fazer hoje, porque a minha dificuldade maior desde sempre foi comunicar, mas ao mesmo tempo gosto muito de comunicar. Então tudo o que tenho feito tem muito a ver com isso. Fui jornalista primeiro na área da música, em Inglaterra, por onde fui com 19 anos, e depois tem sido todo um caminho de estudar sobre comunicação, perceber o que é isto da comunicação e como é que se comunica melhor. Depois de estar em Inglaterra, percebi que tinha uma ferramenta que era o inglês, mas só sabia usar de forma intuitiva. Comecei a dar aulas em 2001, 2001, e tem sido todo um caminho de chegar às pessoas, só que dar aulas de inglês para mim era pequenino, pode parecer estranho, mas pronto, mas para mim era pequenino, porque o que eu sentia é que queria que as pessoas usassem o inglês como uma ferramenta, como uma forma de se ligar aos outros. E fui percebendo que nas aulas onde eu dava, nos sítios onde eu dava as aulas, havia aquele grupo de pessoas que estão muito à vontade para errar, mas a maioria fica para trás. Que se não tem um professor muito específico a quem dar a mão, a pessoa vai ficando para trás porque sente, não tenho vergonha de errar, tenho todas uma série de questões que eu não sentia que eram trabalhadas nas aulas mais convencionais. E então fui para os Estados Unidos, já com 30 e tal anos, e fui fazer um mestrado onde encontrei uma área de estudo que eu não conhecia, que era a ansiedade de falar uma segunda língua. E aqui então encontrei a resposta para aquilo que eu procurava e que me fez depois, já em 2014, criar o projeto English for Life, onde trabalhamos desde 2014 todo um programa de como ajudar as pessoas a vencer este medo de falar inglês, de que tu falaste. Muito O bom. que tem... Diz, força. Sim, Ana, eu queria precisamente partilhar aqui uma frase que eu adoro e que é sobre, que é a frase que tu usas, penso eu, na English for Life, que é uma coisa é aprenderes inglês, outra é falares livremente. Isso. Nos cursos da English for Life fazemos as duas. Isso. Fala-nos um Sim. bocadinho sobre isto, Ana. Uma frase que as pessoas dizem muito é: eu entendo, mas não falo. Ou eu acho que tenho um problema com o inglês, porque é que eu bloqueio sempre a falar? Esta tem sido uma frase que se repete ao longo dos anos e que é uma realidade. As pessoas não sentem e é verdadeiro, não que tenham um problema com o inglês, mas que é de facto difícil falar inglês num país em que há uma pressão social incrível. Temos aqui uma série de fatores que podemos desenvolver mais, mas que é uma realidade que é preciso não só para a maior parte das pessoas, não para todas, há aquelas pessoas que estão muito à vontade de errar, mas para a maior parte das pessoas há um bloqueio na oralidade que tem a ver com o medo do outro, com mais coisas que vamos desenvolver, mas que é de facto preciso trabalhar, porque é uma ansiedade real e que é preciso ser trabalhada e que é possível ser trabalhada. E acompanharmos as pessoas a ir ao próximo objetivo para falar e ao outro a seguir, até sentirem confiança quando falam, porque mexe muito com as pessoas. Sim, oh, Ana, eu queria desconstruir um Claro que bocado sim, isso, claro que até sim. porque o tema da nossa conversa hoje é andar muito à volta precisamente disto, não é? De porque é que nós sentimos medo de falar Isso. inglês. E com base na tua experiência, as pessoas que te procuram, Uhum. quais é que são os principais medos que tu identificas em relação a este tema do inglês? Então, isto tem várias camadas. A primeira coisa que as pessoas sentem é: eu Sim. tenho um problema com o inglês. Ou dizem: eu sou uma nódoa com o inglês, eu sempre evitei o inglês na escola, fui para o espanhol. As pessoas vão contornando, porque a primeira convicção é que têm um problema com a questão de falar, não tenho jeito para línguas, estas ideias que as pessoas vão ganhando. E depois a seguir disso é: os meus colegas falam, mas eu não falo, há esta comparação constante. E depois ainda a sensação de não quero que me vejam neste patamar que eu tenho com o meu inglês. Então evitam todas as situações. As pessoas põem baixo, as pessoas evitam reuniões, não vão a entrevistas de trabalho. Há todo um mundo de questões que as pessoas vão ganhando convicções erradas sobre o seu inglês, sobre o inglês dos outros, sobre o que é um bom inglês. Há muitas convicções que precisam de ser desconstruídas, que fazem com que as pessoas pensem: no meu caso não vai dar.
e que precisam de ser trabalhadas. E claro, como estavas a dizer, desconstruirmos estas questões todas. Mas sim, há muitas Sim, convicções. Ana, é muito interessante. Pois, é muito interessante que estas convicções, não é? Uhum. Que eu lhe chamo de crenças, Isso, não é? isso, Nós isso, temos as ok. nossas Isso, linguagens e, no fundo, claramente. estamos a Sim. falar da mesma coisa. Está mesmo muito alicerçado naquilo que são algumas das crenças que alimentam e que quase que congelam os Isso, medos que nós vamos desenvolvendo e mantendo ao longo da vida. claramente, sim. Começaste por falar aqui numa questão que é muito importante, que é o inglês, penso eu, que pode ser visto como uma competência que nós desenvolvemos ao longo Isso, da vida e quando não se trabalha, perde-se, não é? isso, Mesmo a nossa língua materna, nós podemos desenvolvê-la muito mais do que assumir como um dado adquirido. claramente. E o primeiro erro, isto tem muito a ver com os medos, é nós assumirmos que uma falha na língua significa que nós somos uma falha. Isso. Isso é logo um Hum, princípio do bloqueio isso. muito grande. E no nosso O programa segundo, força, força. sim, diz. Não, diz, à vontade. Eu ia dizer, o segundo é o medo da pressão social ou da expectativa Isso, social. isso. Ou seja, o que é que os outros vão dizer? A questão da Hum, vergonha e se parecer mal, isso. de ser criticado, etc. E o terceiro aspecto é a comparação. Uhum. Aliás, que tu até falaste como o segundo, que é estar-me a comparar com os outros, não é? Isso, E nós quando nos comparamos com alguém, é muito fácil encontrarmos sempre claramente. alguém que esteja substancialmente Isso, melhor. isso. Por isso é um inimigo grande, no fundo, do nosso desenvolvimento, digamos Isso. assim. Ana. E essa, talvez a primeira coisa que eu pergunto às pessoas quando chegam, porque as pessoas vão acompanhando o nosso trabalho fora das aulas, nas redes sociais, no site, é perguntar se já entenderam, para começar, que não tem nada a ver com o inglês, a questão que sentem. Portanto, percebermos que são outras coisas. Algumas pessoas que me dizem, depois de estar a acompanhar-vos há algum tempo, começam a entender que se calhar não é, isto não tem nada a ver com o inglês. E outras pessoas demoram mais um bocadinho, mas esse é talvez o primeiro passo de todos, é perceberem que não tem nada a ver com o inglês. Tem a ver com um tipo de personalidade que eu vejo que atravessa a nossa sociedade, que não é só um grupo pequenino de pessoas, mas que lidamos muito mal com o processo de uma coisa, neste caso, que é falar, que exige estarmos diante de outras pessoas e que sentimos, eu não vou conseguir fazer isto, não é? Eu não tenho esta competência. E como vai ser difícil, como tu disseste no segundo ponto, que é o receio do que é que os outros pensam. É uma competência que mexe muito, é muito exposta. É diferente, eu costumo dizer que é diferente de fazer exercícios de gramática ou em casa, ou é diferente de aprender matemática em casa. Exige muito contacto com outros seres humanos, porque é o falar. Porque as pessoas nos dizem que não têm dificuldade no entender, têm dificuldade no falar. E Exatamente. primeiro passo, perceberem que não tem nada a ver com o inglês, esta questão, e é engraçado quando as pessoas estão soltando, perceberem, isto nunca teve nada a ver, tem a ver com a minha vontade de controlar, tem a ver com uma série de outras questões, e depois pronto, a comparação, tudo o resto, e é, são as tais ideias que estava a dizer que temos dentro de nós e que nós vamos ganhando sobre nós. E que precisam de ser lidadas e que acho que é importante as pessoas serem validadas. Elas sentem que as famílias dizem-nos, não tens problema nenhum e estás a inventar na tua cabeça. Ser validado primeiro que elas sentem isto é uma questão importante também. Sim, Ser validado pelo próprio, pelo porque na próprio também. realidade quem está à volta se calhar até encoraja Uhum, muito, uhum. quer na família, quer às vezes até a nível profissional, Isso, mas é a própria pessoa que é demasiado dura isso, consigo. isso, isso. E tu disseste aqui uma coisa, e bem, se calhar o medo do inglês acaba por ser um medo secundário, Uhum. porque os medos primários são o medo de falhar, Isso, o medo da crítica, o medo de não ser aceito, isso, que estão profundamente alicerçados naquilo que é o ser humano e nas nossas necessidades isso. universais, nomeadamente a necessidade de pertença, não é? Pertence De fazer muito. parte, de E as, ser valorizado, E a reconhecido. sensação de pensar, eu sou a única que tem esta questão, porque ouvimos dizer que somos um país em que as pessoas falam bem inglês. Então a convicção de não há mais ninguém, à minha volta todos falam menos eu. Então sentimos-nos fora desse grupo. E as pessoas vão então evitando todas as situações para falar inglês. O que eu costumo dizer é o objetivo do nosso programa. O inglês é a parte mais pequenina. O que eu desejo é que as pessoas vivam uma vida melhor. Por trás do medo do inglês está uma vida muito melhor. E o que as pessoas nos dizem, vezes sem conta, é que comecei a soltar-me. Quando largamos esta questão do inglês e começamos a soltar-nos e a errar mais, isto começa a afetar outras áreas da vida, porque, como estavas a dizer, nunca teve a ver com o inglês, não é? Teve a ver com tudo o que isso implica.
de facto é preciso coragem para fazermos o processo de errar diante de outras pessoas. E todas as é Exatamente. preciso Correr esse correr esse risco. risco. E todas as pessoas que estão connosco conhecem uma pessoa na vida delas, ou na família, ou no trabalho, que é essa pessoa. E conseguem identificar. Aquela pessoa erra e não se importa nada. E normalmente a maior parte das pessoas não são essa pessoa. Eu volto a enfatizar que eu acho que é importante, não é um grupo pequenino, porque a pressão de todos sermos espetaculares e de fazermos sempre, termos um domínio da língua é muito transversal à sociedade. Isto traz-nos aqui para questões de expectativa social, a questão histórica da relação com o inglês, uma submissão muito grande. Tem outras questões. Apesar de eu dar aulas de inglês, o nosso foco não é que sejamos, como tu estavas a dizer há bocadinho, não medirmos o nosso valor pelo inglês, mas ter uma competência. O inglês é apenas uma ferramenta para Exatamente. comunicar com outra pessoa e em Portugal mede-se o valor das pessoas pelo seu nível de inglês, que são coisas muito diferentes. Sim. Pois são. É, Pois são, aliás, nós temos, se calhar agora vou usar aqui uma expressão em inglês, um default mode exato. que nós se calhar usamos muito cá, que é medir o valor das É pessoas toda. eh, eh, pelo Eu alcance, pelo alcance. sucesso Isso. e não por outras Por questões outras que se questões. calhar são muito mais de essência e Isso. muito mais importantes. Mas, Oh, Ana, eu queria aproveitar para falar aqui, ou perguntar-te a tua opinião sobre aqui um ranking que coloca Portugal, é o English Proficiency uhum. Index, que coloca Portugal em sexto lugar globalmente em 2024. Eu não percebo muito bem o que é que isto quer dizer, mas gostava de de Claro, ouvir claro, falar claro, claro. sobre isto. O que é que isto significa? Então, é um index que sai todos os anos, é anual. Em Portugal, 2024 ficou em sexto lugar, já teve um bocadinho mais abaixo, já teve um bocadinho mais acima, anda ali sempre os 10 primeiros, mais ou menos. O que faz com que as pessoas se sintam ainda pior, porque pensam, então em Portugal fala-se tão bem, e eu tenho esta questão com o inglês, tudo, Então, espera, só para força, clarificar. Em sexto lugar significa que nós estamos em sexto lugar em relação a to- à forma como as pessoas Não, falam, já, falam melhor ou exato, falam mais. já vamos chegar aí, Ok, porque a ok. minha questão o tempo todo com as pessoas é a quantidade de armas que usam contra si próprias para achar que têm um problema. Se vê nas notícias, sexto lugar, melhor do mundo, no inglês. Então eu estou mesmo mal, não Exato, é? É o que a exato. pessoa assume. Pronto, a pessoa pensa, então eu estou mesmo longe disso. Já achava que tinha um problema. Quando vamos dentro deste estudo, é um estudo interessante, mas é um estudo baseado num teste de escolha múltipla online, ok? Que não tem nada a ver com a oralidade. Tem a ver com escolha múltipla de ouvir e de ler, nem tem a ver com a escrita. Se nós pensarmos numa língua, nós temos duas competências em que produzimos a língua e duas competências em que recebemos, mesmo com a nossa língua. Nós lemos e ouvimos, em que só recebemos o inglês de outras pessoas, e temos a escrita e a oralidade, em que produzimos, temos que ir buscar já cá dentro. Este teste é só feito com base no que recebemos, portanto, na tal compreensão do inglês. Ok. O que muda logo todo o cenário, porque não tem nada a ver com o nível da oralidade. Em Portugal, nós temos o benefício, desde crianças, ter muita exposição à língua, por isso a capacidade de compreensão é razoável. Ainda assim, este teste também tem outra questão, que é feito por pessoas que fazem de forma voluntária, querem fazer o teste, normalmente são pessoas que já estão com vontade de medir o seu nível de inglês. É uma ferramenta interessante, mas não revela, porque há vários estudos que mostram, feitos na Universidade de Lisboa, noutras universidades em Lisboa, que mostram que a população portuguesa sofre muito com a questão do nível de inglês que tem. Mesmo nas escolas, os jovens, se pensarmos, vão do primeiro ano até o 12º, fazem 12 anos de inglês. Quando terminam o 12º, estão, idealmente, quando terminam com 17, 18, 19 de valores, estão no nível B2, que é o nível fluente, mas muitos nem chegam aí. Muitos ficam com nota 10, 11, 12, ou até quando tornam em inglês. Não quer dizer que saibam falar, muitas vezes sabem fazer testes. E é um argumento que as pessoas até usam e dizem: os jovens hoje em dia falam muito melhor do que nós. Eu já tenho acompanhado vários jovens, nós trabalhamos com adultos, mas de vez em quando trabalho com jovens, que já não vão para a universidade, porque hoje em dia há até a expectativa de falar, ter cursos todos em inglês. Por isso começa a ser Em uma questão de inglês. evitarem ir para a universidade por causa do inglês. Às vezes temos uma amostra social à nossa volta que não reflete a população total, que é a mesma Sim. coisa com este Ana, index. por outro Pode ser assim. lado, sim, por outro lado, e eu falo aqui pela minha experiência de Isso. convívio com jovens, inclusive é com os meus filhos, não é? Eles são expostos à língua Uhum. de uma forma que nós nunca fomos, se Claramente, calhar, claramente.
tu foste porque saíste muito Uhum. cedo do país e tiveste essa Isso, experiência, não é? Eu tive também essa experiência muito cedo, principalmente com os Estados Unidos, mas nossos jovens começam muito cedo, por exemplo, com o tema dos jogos, isso, e a estar conectados, se calhar, isso, internacionalmente, sem sair de casa, e a língua comum é o exato. inglês. É verdade, é verdade. Eles têm outras dificuldades que nós não tivemos. Eles têm a questão, por exemplo, não são muito bons na escrita, porque dominam o inglês muito falado, alguns, mas Certo. depois têm de desenvolver a parte da escrita. Mas ainda assim não é não é a maioria dos jovens. É uma camada social Ok. específica. Mesmo este index, quando nós vemos o estudo, é para algumas cidades em Portugal. A maior parte da população portuguesa não é. É preciso vermos que tipo de pessoas, por exemplo, se virmos na informação sobre todo o estudo, é para algum tipo de profissões, não é para todas as profissões, é para uma camada muito específica da sociedade que está disposta a falar sobre esta questão do inglês. O que eu tento fazer com tudo isto não é dizer que há alguma coisa errada, é dizer não usemos nada não usemos nada para nos magoarmos ainda mais sobre a questão do inglês, porque tudo serve para acharmos que nunca vamos conseguir, e não é verdade. Que é possível totalmente mudar esta questão. Ninguém tem problema com o inglês, ninguém tem uma competência de não errada, não conseguir falar inglês. Precisamos é de estar no sítio certo para as pessoas perceberem como é que se faz. É preciso uma alegria na aprendizagem, é preciso mudar uma série de questões para poder chegar lá. Ana, eu quero aproveitar para pegar nisso, porque eu acredito que muitas das vezes a resistência que as pessoas têm ao inglês e até o sofrimento que a própria língua Isso. lhes causa, que alimenta este medo de falar Uhum. inglês, está muito alicerçado, às vezes, em experiências negativas de Isso. aprendizagem da própria Isso. língua. Muito. O que é que dizes sobre isto, Ana? Ainda hoje falei com uma senhora de manhã, estávamos a fazer um teste para ela entrar, e ela falou de uma colega que era muito boa em inglês e que a humilhou ligeiramente e que foi suficiente para fechar. Eu penso, eu não me lembro, mas em geral, eu acho que todas as pessoas que estão connosco têm uma história para contar com o inglês. Ou um professor, eu lembro-me de uma história que me mexeu. Há histórias que ficam muito connosco, mas lembro-me de uma senhora Sim. que na escola, quando era pequena, estavam a falar sobre os adjetivos de grande, baixo, gordo, magro, e esta senhora era obesa já na infância, e a professora escolheu, então vamos usar o nome da pessoa X para falar da gorda. Então, fat and thin. E isto foi suficiente naquele momento para ela se fechar, porque não houve aquela consciência de pensar o que é que isto impacta esta criança. E ela mesmo nas aulas connosco não identificou isto e contactou-me já depois de sair do programa, porque na terapia tinha surgido esta questão, de onde é que tinha este bloqueio com o inglês. Todas as pessoas têm uma história, alguma coisa, ou na família, ou na escola, ou um colega que fez. Esta parte, para mim não vou, aqui não vou. Ou, por exemplo, pessoas, até acontece, pessoas muito boas em todas as disciplinas e por alguma razão, como professor que não os acompanhou tão bem, não conseguiram agarrar logo o inglês e sentiram, não vou tentar, não vou fazer o processo, já que sou tão boa nas outras todas, aqui não quero que me vejam neste processo mais difícil. Também acontece. Exatamente. Também acontece. Então tentam passar o mais Mais despercebidos percebido. possível, não é? Isso. E muitas vezes Essa. passa-se para Oh, outras Ana, o que tu línguas. estás a Sim. dizer, Mudam para exatamente, o que outras tu estás línguas. a Sim. dizer tu estás a dizer é fundamental para todos nós que temos algum papel na Uhum. educação e não precisamos de ser professores Mesmo. numa escola, não é? Basta interagirmos com crianças, com jovens nos mais diferentes contextos para percebermos a importância que nós Isso. temos em conseguir facilitar esta experimentação e Isso. lidar com a tentativa e erro de uma forma natural com o inglês, como deveria ser com praticamente todos os processos de Claramente. aprendizagem, mas que tão facilmente pode conduzir, porque já tivemos a ver aqui algumas razões, não é? Uhum. A este medo de falar a língua, que principalmente nos dias de hoje e para a maior parte das pessoas adultas, é algo fundamental para aquilo que são as profissões Claramente. de, não só da atualidade, mas do futuro Sim. também. Temos agora uma situação que eu vejo, de ano para ano, vejo a situação a agravar-se um bocadinho, que é nas empresas cada vez mais internacionalizadas, cada vez mais multinacionais. A mesma pessoa que não sabe falar inglês, de repente é-lhe dada uma posição, agora tens que falar com o inglês que tens. Causa um pânico nas equipas muito grande. As pessoas não dormem à noite. Isto é uma realidade que se vai agravando, porque a pessoa não pode de um momento para o outro aprender inglês. Não é possível, tem que se fazer um caminho. E tu começa, eu vejo que a minha filha tem 8 anos e tem sido bonito observar nela tudo o que eu estudei em linguística, o processo de aprender e ver como é que ela, Giro. lentamente na escola, vem muito rapidamente, é lento, mas vem rapidamente a ideia de certo, errado, bom, mau. E dela não vê valor nenhum no erro.
E em casa desconstruímos isso e brincarmos, por exemplo, ela está numa fase de o S ainda é difícil de perceber se é ou se esse tem som de S ou se são dois S, tudo o que é normal, vai fazer o seu caminho naturalmente. Mas ela vai dizendo, porque é que eu faço sempre no mesmo sítio, porque começa a ser esta formatação dos ditados com 3 erros, os ditados com um erro é muito bom, mas 3 erros já não é tão bom. Uma pena não celebrarmos este erro, que eu também não sabia fazer, eu também tive a mesma questão, né? Agora eu estou muito mais atenta. E eu lembro-me de estar nos Estados Unidos e na disciplina de linguística nos dizeram não vale a pena corrigir uma criança quando ela está a errar, porque eles estão a encaixar tudo, o presente, depois vem o passado, estão a fazer, a minha filha dizia muito, ontem eu fiz e nós podemos dizer tantas vezes errar na mesma coisa, de ontem eu fiz ela chega lá naturalmente, nós é que vamos corrigir como se fosse algum problema, né? O máximo que nós podemos fazer é reformular, ontem fizeste. Então eu ajudou-me muito com ela, só o reformular, mas o cérebro está mesmo a fazer o seu caminho, que é interessante. Pois é. Por exemplo, no inglês, uma coisa que eu achei curiosa, quando nós começamos a aprender inglês, aprendemos, por exemplo, a terceira pessoa do singular. Temos o I like, you like, she likes. E a última estrutura de gramática que todos os cérebros conseguem aprender em inglês é a terceira pessoa do singular. E nós batalhamos desde o princípio como se tivéssemos algum problema de não conseguir distinguir. Mas para o cérebro inglês, ou em inglês, é tão estranho, porque é que temos like, 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 e de repente temos ali um like que não faz sentido nenhum. E nós insistimos com os alunos, está errado, quando é uma coisa que é a última, é já um pormenor muito, muito subtil da língua. Isto é um exemplo, não é? Do tempo que nós perdemos com o que é chamado erro, quando não é erro, é só o caminho normal de aprender. É É interessante. só o caminho. Ou seja, há muito que nós começamos a saber cada vez mais dos processos de Isso, aprendizagem e da forma como nós, em termos de desenvolvimento, aprendemos, que pode ser facilitador isso, para nos ajudar a lidar com a falha, muito. porque na realidade o que tu estás a partilhar é muito daquilo que está na base dos medos que nós vamos desenvolvendo Isso, ao longo da vida, nomeadamente com o tema do falhar, que é isso, um dos medos mais frequentes, não é? exatamente. Ana, eu queria colocar-te aqui outra questão. Eh, em, Tu tens muitas alunas, não é? Sim, Eu sei disso porque algumas das minhas clientes são exato. tuas alunas Sim. que eu recomendei, porque Isso, são isso. mulheres precisamente que nas posições onde estão precisam de começar a falar inglês, não é? Mulheres de sucesso, Exatamente. algumas das clientes que eu te recomendei de Isso, sucesso, entenda-se naquilo que é o seu percurso isso, profissional e visto no seu contexto. E quando precisam de falar inglês, cria-se aqui um bloqueio isso, porque é estar a expor uma parte sua que elas entendem que é uma isso, falha, claramente, claramente. ou que não é, ou que não são suficientemente boas porque não conseguem ter essa dimensão. Isso. E a minha questão é que eu sei que tu tens muitas mulheres nos teus Hum, cursos que muitas vezes procuram a tua ajuda quando estão neste lugar, isso. não é? E a minha questão é porque mulheres e se esta dificuldade do medo de falar inglês se é maior nas mulheres comparativamente aos homens. Não, Qual é a tua opinião sobre isto? eu não tenho nenhum estudo, também comprovo o que eu vou dizer, é só mesmo a experiência. São 11 anos de projeto e são alguns milhares de pessoas. Neste momento, nós temos 200 e qualquer coisa de pessoas sempre nos grupos, neste momento. O que aconteceu naturalmente foi que as mulheres, quando eu comecei a falar deste tema, desta ansiedade que existe, que era real, não dizer que transmitir que era uma coisa real que estavam a sentir, as mulheres começaram a chegar-se à frente a contar uma história em e-mails compridos a contar, passei isto com o inglês. Basicamente foi o que aconteceu, foi de forma muito orgânica, foram as mulheres. Já tivemos homens nos grupos e funcionava e também têm as mesmas questões e continuam a enviar-nos mensagens homens que têm esta questão. O que eu sentia, eu cheguei a um momento que eu trabalhava com jovens, com mulheres adultas, mas jovens de 20 e poucos anos, com homens, com todas as áreas, os grupos da sociedade. O que eu sentia é que havia aqui um grupo muito específico que nós podíamos ajudar de forma mais concreta, que eram as mulheres dos 30 aos 65, 70 anos, e que a questão do perfeccionismo ou do medo de falar inglês não aparece só no inglês, aparece em muitas áreas da vida. A sensação de que não são mães boas o suficiente, aparece em todas as áreas de uma forma tão intensa que se criou um espaço para falar inglês sobre esta exigência que vem de todos os lados. É um espaço muito de baixar a guarda e dizer isto parece que nunca chega em nenhuma área. E o que eu sentia quando às vezes entrava um homem, totalmente, venham as pessoas todas, mas eu sentia quando às vezes entrava um homem, parecia que se fechava um bocadinho de falar sobre temas que eu acho que são particulares desta fase da história que estamos a viver. Calhar daqui a uns anos é para abrir outra vez, fechei agora um bocadinho,
para termos só um espaço muito seguro para se falar de coisas que eu acho que são importantes neste momento que estamos a viver na história do nosso país. E depois tenho que arranjar outras ferramentas. Por exemplo, nós temos um programa de 5 horas para pessoas que vão, por exemplo, para uma entrevista de trabalho daqui a 15 dias. Nesse caso, pode estar um homem sozinho a fazer esse trabalho. Eu criei, os nossos grupos são muito pequeninos, têm 4 pessoas, e eu senti que estava ali um espaço tão fantástico de diálogo que era importante preservar neste momento para as mulheres poderem falar disto tudo, porque há mesmo há uma pressão que nós sentimos em todas as mulheres que parece que nunca chega o que elas fazem. Nunca chega em tantas áreas da vida. Uhum. E muitas delas também já estão a tomar conta de pais. Há aqui uma série de questões a passarem-se. E como manter uma aprendizagem com toda esta pressão de todo o lado. Porque como manter uma coisa que demora a fazer, não é? Também é preciso acompanhar de forma muito Sim, específica. Sim. sim. Eu diria que há aqui uma diferença, se calhar até na própria forma como nós educamos, né, nesta diferenciação de género, digamos Isso. assim, e algumas das coisas que eu vou dizer são suportadas também pela investigação, que de facto as mulheres são muito mais duras consigo Eu, e crescem sim. com este grau de exigência muito Muito. maior para serem direitinhas e fazer Isso. tudo direitinho, Isso. não é? Criando, no fundo, um maior medo de falhar Uhum. e se calhar menos espaço também para a Ah, experimentação, o que depois se isso. reflete aqui nesta. O que não quer dizer que depois até não consigam fazer o caminho, mas fazem se calhar com muito mais stress, com Isso. muito mais ansiedade, pelo tipo de pressão que vão colocando a Isso. si próprias, O não que é? disseste é muito interessante, que leva a duas questões. Primeiro, os estudos mostram que as mulheres, para se candidatarem a uma certa posição, uma certa função, esperam para ter todos os critérios cumpridos e depois candidatam-se. E os homens, muito mais rapidamente, não esperam por ter tudo preenchido e candidatam-se na mesma. As nossas alunas são essa pessoa que adiam todos os projetos internacionais, as questões que gostavam de vir a fazer. Não estou pronta na questão do inglês. E eu ouço muitas vezes dizer isso. Tenho Exatamente. confiança na minha capacidade como técnica da minha área, mas não sei fazê-lo no inglês. E depois há outra questão que aparece muitas vezes na aula, que é dizer: gostava de falar com o meu marido que não tem medo nenhum de errar. É recorrente esta frase. E porquê? Porque esta sensação do meu marido, e eu costumo brincar, não é? Para desconstruirmos esta ideia, a única diferença dos dois é que ele se atira mais rapidamente, mais aberto ao erro. Então o que precisamos é aproximar-nos desta maneira de viver a língua, esta abertura ao erro. É porque eles não têm mesmo, não há nada diferente entre eles. Eles foram educados mais para confiarem na capacidade que têm de usarem aquilo que têm. E a mulher, as pessoas contam-nos muitas histórias de vão a uma conferência. Em geral, os homens não têm tanta dificuldade de pedir, por exemplo, fones para ter tradução simultânea, e as mulheres mais dificuldade de querer mostrar as suas fragilidades. Parece que temos que provar sempre mais alguma coisa. Isto é uma realidade Ou seja, há concreta. sempre esta questão de ter que se provar a si própria Isso. e aos outros, não é? Sabes que há um exemplo que eu gosto de dar e que tem a ver com as minhas vivências Uhum. destes últimos anos. Tu sabes que eu participo faço corridas de ultra Isso. trail e trail de endurance, não é? Que estamos a falar de distâncias a partir dos 42 quilómetros até aos 100, que já foi o máximo que já Não sei como fiz. é que E o faz. que é muito curioso aqui eu às vezes também não, mas lá ando. E o que é muito curioso aqui, que eu assisto muitas vezes este tipo de situações, eu gosto sempre de ir ver às provas em que vou qual é que é a percentagem de mulheres, Ok. principalmente nestas distâncias mais longas, não é? E nós estamos a falar, por exemplo, quando eu faço os ultra trails, como eu já te disse, é a partir dos 42 quilómetros, a participação das mulheres tem vindo a aumentar, felizmente, Ok. mas vai, nas provas em que eu participo, até aos 20, 30% em casos onde a participação feminina é muito, muito grande. Ok. E o que é curioso, que eu gosto de ver isso também, é de ver percentualmente quantas mulheres é que acabam e quantos homens é que acabam. E em termos proporcionais, são muito mais mulheres a acabar do que os Oh. homens. E é muito interessante, ou seja, destes 20 ou 30% que vão, a grande maioria termina as provas. O que é que achas? Porque é que achas que isso Os acontece? homens, e eu acho que isto acontece porque os homens arriscam mais. Ou seja, as mulheres, quando vão, têm que estar preparadas para ir para se Ok, inscrever naquela ok, ok. distância. E os homens, a maior parte das vezes, é alguém que diz: Olha, bora lá Apetece-me. participar. Ai, muita gente, vamos lá, Ok, vamos ok, embora. ok. E não estão tão bem preparados, mas na realidade estão a arriscar Claro, muito não, mais. claramente. Eu vejo isso o tempo Ahm, todo. Sim. e se calhar há muito mais mulheres,
E eu lembro-me até a primeira vez que eu participei que dei esse salto e que senti sempre que estava a dar um salto muito maior do que as pernas, já devia estar preparada há muito tempo para conseguir participar. Mas a quantidade de tempo que eu precisei para me convencer Isso. de que estava pronta Sim, é uma questão que está muito interiorizada, isso. não é? E eu acho que é isto, nós temos muito interiorizado, se calhar, limitações que às vezes nos impedem Uhum. de correr determinados riscos e mais importante ainda é estarmos expostos quando corremos esse risco, porque a verdadeira Isso. questão é essa Isso. e o inglês traz Traz isso. isso. Tem esta exposição, né? Há competências que nós temos que não existem. Sim, E eu costumo dizer, eu sou todas as nossas alunas, porque eu também tenho, e tudo o que estavas a descrever agora eu também tenho. Aparecem noutras áreas da minha vida. No inglês, o que acontecia, o medo estava lá, mas a vontade de comunicar e de viver noutros países era maior, então estava equilibrado. exatamente, Mas eu sempre tive esse exatamente. medo, ainda agora tenho também a falar em português, só que Sim, algumas coisas estão no seu sítio, outras não, tenho tanta intensidade de medo como elas. E por isso eu digo sempre, quando eu estou a ouvi-las, estou a ouvir-me a mim, estou a ouvir exigências, estou a ver, por exemplo, uma pessoa que está numa aula e fala uma hora inteira e erra uma coisa e agarra-se àquele erro e leva-o consigo. E eu vejo, exatamente. olho para elas e vejo-me a mim também, não é? Como é que não celebramos tudo o que fazemos? E estou a tentar na minha vida o tempo todo conseguir celebrar o que eu faço, conseguir valorizar todo o esforço que eu faço e que faço tantas coisas. É uma oportunidade muito grande para mim e para a minha equipa todas nos vermos nelas, porque nós estamos de fora, basicamente, nós estamos de fora do grupo em que elas estão. Estamos todas neste desafio, não Muito é? De bom. querer viver uma vida mais leve. Eu tento sempre dizer-lhes, vocês merecem uma vida mais leve. Pergunto muitas vezes, gostam de viver assim? Porque eu não gosto de viver assim, com este peso todo. É desnecessário. A vida tem dificuldades, mas nós complicamos muito com tudo que está aqui, não é? Que mexe connosco. Sim, sim. Muito bom, Ana. Olha, Ana, nós temos ainda aqui muito para Até, conversar e sim. vamos deixar isto aqui para um segundo Vamos a isto. episódio, aqui Sim. mais focado no como. Ok, vamos a Está isto. bem, Ana? Olha, foi um prazer estar contigo. Obrigada. Muito obrigada e até Até já, um já. próximo Até já. episódio. Beijinho, Ana. Obrigada.